Fala, meu povo! Alô, concurseiro, alô, concurseira. Sou o professor Everton Salles, do canal Língua Portuguesa para Todos. Estou trazendo para você hoje mais um conteúdo. Hoje eu vou começar uma sequência de verbos, certo? Então, vou explicar aqui a estrutura de verbos, né? Identificar o radical, desinências mal-temporais, desinências número-pessoais, certa identificação. Depois, num outro momento, vou fazer a gravação de verbos irregulares, depois imperativo, depois vozes verbais, tá? Considero que esse tema é difícil, né? O pessoal tem muita dificuldade, então decidi, vou fazer essa sequência, beleza? Então, coloque o cinto e vamos para cima. Lembrando, antes de qualquer coisa, vá lá, curta, compartilhe, faça inscrição no canal, certo? Vamos ajudar as pessoas, beleza? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vou colocar o código para a gente começar a trabalhar esse tal de verbo, que é o cara temido por todos. Isso aqui, vou compartilhar minha tela. Bom, então aqui eu tenho a estrutura dos verbos. Bem, os verbos eles têm uma ordem, né? uma estrutura. Então, basicamente, como eu tinha falado, a gente vai pegar o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó, radical, vogal temática, desinência número pessoal, desinência monotemporal. Dos 4 pontos, o mais importante é a desinência monotemporal. É o que basicamente os concursos cobram por aí, certo? Então, coloquei aqui um exemplo assim. Se estudássemos com seriedade, se estudasses com seriedade, passarias no concurso. Então, claro, o verbo é uma classe variável, né? Ou seja, você vai observar que aqui ó, é aquele elementozinho que você conjuga. Então, está aqui, ó, verbo estudar e verbo passar, né? Bom, então a primeira coisa, eu quero preencher aqui o radical. Não sei se todo mundo se lembra, então eu vou fazer aqui só para registrar. Sempre que você quiser identificar um radical, o que você faz? Coloca o verbo no infinitivo, retira as desinências, retira a desinência R, vogal temática, certo? E aí você chega ao radical. Então, vou fazer aqui no meu rascunho, ó, identificar o radical. Então, vou pegar aqui o verbo estudar. Então, vou pegar o cara aqui, ó, estudar, e o outro verbo passar. Então, peguei aqui, ó, retirei o R, retirei a vogal temática, retirei o R, a vogal temática. Então, cheguei ao radical, ó. Então, meu radical é isso aqui, ó. Estude e passe. Tá vendo? É a base do verbo. Então, vou começar a preencher aqui, ó. Estude e passe. Depois, você tem um elemento chamado de vogal temática. Bom, você, na língua portuguesa, na parte de verbos, nós temos 3 vogais temáticas, né? De primeira conjugação, terceira conjugação, primeira, segunda e terceira. Beleza? Então, a primeira conjugação, você tem o AR, né? Ou seja, vogal temática A. Na segunda conjugação, vogal temática E. E na terceira conjugação, a vogal temática I. Então, vou fazer aqui, ó. Já tem ali mesmo, então vou colocar aqui, ó. Primeira conjugação. Vou colocar o verbo estudar. Segunda conjugação. Vou colocar aqui o verbo beber. Terceira conjugação, vou colocar o verbo partir, né? E aí, um detalhe. Só toma cuidado se surgir na tua prova o verbo por e seus derivados, né? Por quê? O verbo por, ele vem daqui, ó. Ele vem do verbo poer, tá vendo? Por isso, ele vai ser classificado, ó, na segunda conjugação. E aí, por aí vai, compor, depor, supor, repor. Então, não pode esquecer disso. Então, se eu tenho ali o verbo passar, né, então eu posso pegar até aqui, ó, a vogal temática A, tá vendo? Ó? Aqui a vogal temática A. Então, vou preencher, ó,
Passar, a mesma coisa, vogal temática A. Tá vendo? Tá aqui, ó. Desinência monotemporal. A desinência monotemporal é o cara responsável por indicar o tempo e o modo. Então, o tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Claro, o imperativo é um cara à parte. Hoje, o que vai interessar é indicativo e subjuntivo, certo? Então, por exemplo, se eu vier fatiando aqui os dois exemplos que eu coloquei, ó, então tem o seguinte, ó, estude, ó, o A. Então, a minha desinência temporal aqui, ó, é o SSE, tá vendo? E aí, um cara importante, né? A desinência temporal SSE, ela sempre vai indicar que o verbo está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né? Então, vou colocar o cara aqui, ó, no passarias. Ó, então tem aqui, ó, passe, ó, vogal temática. Minha desinência temporal, ó, é o tal do uria. Tá vendo? Uria, ele vai indicar que o verbo está no futuro, do pretérito, do modo indicativo. Então, vou colocar aqui, ó, pria. E a desinência número pessoal? A desinência número pessoal é o cara responsável por indicar número e pessoa. Então, número singular plural, pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, ó, primeira, segunda, terceira, do singular ou do plural. Por exemplo, aqui, como eu tenho a desinência S, tá vendo? O Szinho indica que o cara é da segunda pessoa do singular. Lembra quando você estudou a parte de tipos de sujeito? Quando você tinha ali o tal do sujeito oculto? Então, pelo S, eu sei que o sujeito, ó, tá aqui, ó, tu, tá vendo? Passarias, a mesma coisa, ó, tá vendo? Tu passarias, ó. Então, vou colocar o cara aqui, ó. Então, a minha estrutura está pronta, tá vendo? Então, aqui, ó, como eu havia falado, o cara indica aqui que ele é de primeira conjugação, na vogal temática. Aqui indica que ele é do pretérito imperfeito do subjuntivo. E aqui a uria indica que o cara é do futuro, do pretérito, do modo indicativo. E a desinência S, como eu já havia falado, ó, indica que o cara é da segunda pessoa do singular, certo? Aí ainda tem uma bobeirinha que pode aparecer. Qual é o nome que eu coloco quando eu tenho radical mais vogal temático? O nome dado é tema. Então, sempre que você tiver radical mais vogal temática, ó, radical mais vogal temática, então isso vai ser chamado de tema, tá? Não se esqueça. Não é nada assim muito importante, mas pode ser que isso apareça na tua prova, né? E aí, beleza, já falei aqui da estrutura, tem aqui, já falei das vogais temáticas. Aqui, eu tenho o tal do tema, como eu havia falado, ó. Então, vou colocar aqui o tema. Então, tem aqui o radical, ó, estude, mais a vogal temática A, ó, passe, mais a vogal temática A, tá vendo? Então, isso aqui, ó, é o que eu vou chamar de tema. Tá vendo? Nada demais. Agora, eu tenho as desinências número-pessoais. Bom, eu tenho a parte padrão e tenho as variações. Bom, o padrão é o seguinte: eu tenho singular e plural, primeira, segunda e terceira. Vai ficar assim: primeira pessoa, zero. Na segunda pessoa, S.
Terceira do singular, zero. Primeira do plural, mos. Segunda do plural, is. Terceira do plural, m. Então, eu peguei aqui o seguinte, eu coloquei o verbo cantar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá vendo? Só para você observar. Então, se eu seguir aquela orientação, radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal, então vai ficar assim, ó. Bom, eu já sei achar o radical, né? Então, aqui, cantar, cheguei aqui, ó, coloquei, ó. Ó, cante, cante, e vou repetir isso aqui, ó. Só para você observar como é que vai funcionar. Primeira conjugação, ó. Se eu estou no imperfeito do subjuntivo, eu uso o SSE. Então, vou repetir aqui, ó. Repetição, repetição. Agora sim, agora eu vou preencher ali usando o meu padrão. Eu vou diminuir aqui para você enxergar. Tá vendo? Então, na primeira pessoa, vai ficar assim, ó. Se eu cantasse. Zero. Se tu cantasses. Se ele cantasse. Se nós, ó, cantássemos. Se vós cantasseis. E se eles cantassem. Tá vendo? Coloquei o padrão. E aí, como a gente está estudando para concurso, né, então o ideal é que você comece a observar esse tipo de coisa, né, porque pode aparecer uma questãozinha de conjugação, né, e já também englobando a parte de concordância verbal. Tá? Por exemplo, no dia a dia, é natural o pessoal falar, se tu cantasse, no dia a dia, né, se tu cantasse, se tu bebesse, se tu partisse, né, isso aí no dia a dia, né, naquela conversa informal. Quando você vier para a parte formal, não pode se esquecer de que você tem as desinências. Então, se tu cantasses, se nós cantássemos, e por aí vai. Depois, eu tenho aqui as variações. Bom, o primeiro cara que vai apresentar uma variação é o presente do indicativo. Dá uma observada aqui. Vou conjugar o cara, vai ficar assim, verbo cantar, tá? Vai ficar assim, ó. Eu canto, tu, tu cantas, ele canta. Nós, ó, cantamos, vós cantais e eles cantam. Tá vendo? Então, o cara está conjugado. Se você observar bem, olha para a parte de novo. Ó. Olha para o padrão. Tá vendo? Olha para a parte conjugada do presente. Você vai observar que está praticamente tudo igual, exceto a primeira pessoa do singular. Ó. Tá vendo? Então, este carinha aqui, ó, apresenta uma variação. Tá vendo? Então, o presente do indicativo, sempre que estiver na primeira pessoa do singular, né, você vai ter essa desinência no número pessoal O, que vai ser uma variação. Né? Então, vai ter eu falo, eu bebo, eu vendo, eu caio, eu xingo, né, eu passeio, e por aí vai. O resto, padrão. O pretérito perfeito vai ter um monte de variação. Vou colocar aqui para você observar lá. Então, vai ficar assim, ó, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. Tá vendo? Olha quanta coisa mudou. Por exemplo, aqui na primeira pessoa, eu tenho o ia. Na segunda pessoa do singular, eu já tenho o STE. Tá vendo? E também, se você observar, já é uma particularidade mesmo.
né? Por quê? O presente e o pretérito perfeito não tem desinência moral temporal. Então, por exemplo, pretérito perfeito, pô, STE, só ele tem. Olha a segunda pessoa do plural, STS, tá vendo? Só o cara tem. Então fica como uma marcação. Aqui na terceira do singular, desinência U, tá vendo? Olha a segunda do plural. É quase igual a segunda do singular, só que você tem um Szinho a mais no final, ó. Vós cantasteis. E por último, ó, eles cantaram, tá vendo? Futuro do presente. O futuro do presente tem pouca variação. Vai ter isso aqui, ó. Eu, eu cantarei. Tu cantarás. Ele cantará. Nós cantaremos. Vós cantareis. E eles cantarão. Tá vendo? Se você observar, tá quase tudo igual, ó. S, ó, zero, mos, is. Mas olha a primeira pessoa. Ó, tem o izinho, tá vendo? Olha a terceira do plural. Tá vendo? Sempre que você usar o futuro do presente na terceira pessoa do plural, ó, é esse ativo aí, tá vendo? Venderão, falarão, cairão, sempre no futuro. Para você não confundir aqui, ó, com a terceira do plural, tá vendo? Para você não confundir a grafia. Cantaram, ó, já aconteceu, já foi. Eles cantarão. Então, essa é a grafia, essa é a escrita. E você já tem também a marcação da desinência número pessoal. Beleza? Então, tem duas variações. O futuro do subjuntivo, já até coloquei aqui o verbo cantar, ó. Então, vai ficar assim: se eu cantar, zero. Se tu cantares, ó, tá diferente. Se ele cantar, se nós cantarmos, tá vendo? Não aconteceu nada. Se vós cantardeis e se eles cantarem. Então, ó, eu só tenho o seguinte, ó, eu só tenho variação aqui, aqui e na terceira pessoa do plural. Ó. Ah, professor, sempre que eu vou conjugar, então, o verbo no futuro do subjuntivo, é assim que eu vou fazer? É, essa é a marcação, entendeu? É isso aí, perfeito. E é isso que você vai fazer, beleza? Agora, eu vou entrar na parte mais importante, né, que são as desinências moro-temporais. Então, o indicativo indica certeza, o subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida, uma hipótese, certo? Então, como eu já havia falado, ó, não pode esquecer disso aqui, ó, às vezes os concursos cobram, certo? Então, como eu já havia falado, cuidado, porque o presente e o pretérito perfeito ó, não tem desinência moro-temporal, tá vendo? É zero, não tem. Por isso, você precisa saber conjugar os caras, tá bem? O pretérito imperfeito do indicativo tem duas desinências moro-temporais, o vá e o ia. Você usa o vá quando o verbo é de primeira conjugação. Por exemplo, jantar. Eu jantava. Tu jantavas. Você tem aqui receber, por exemplo, de segunda conjugação. Ó. Eu recebi, tu recebias, ele recebia. Pega o verbo, sei lá, cair, que é de terceira conjugação. Eu caía, tu caías, ele caía. Então, você tem essas duas marcações. Por que observação? Porque na época da escola, por exemplo, a professora mandava a gente decorar, né, todas as conjugações, escrever verbo por verbo. Só que não adiantava, era muito difícil você perceber. Né? Então, quando eu comecei a fazer cursinho preparatório, né, um professor me ensinou esse caminho. E eu achei muito mais fácil estudar verbo por aí, para você marcar o tempo e o modo. Né? Então, beleza, tá aí. Ah, professor, mas não tem aquela parte teórica? Tem, também. Tem lá, por exemplo, pretérito perfeito, uma ação que já se encerrou. O imperfeito é algo habitual.
Ah, ele sempre falava, ele sempre me criticava, né? Mais que perfeito. É uma ação no passado que aconteceu antes de outra, né? E por aí vai. Mas essa parte aí você consegue fazer uma leitura, né? Qualquer gramática, você pega. Essa parte da marcação eu acho mais difícil, entendeu? É mais difícil, mas depois que você pega, essa parte de verbo fica mais simples, né? Aqui o mais que perfeito. Você sempre vai ter o oral, sem acento, né? Oure. Futuro do presente. Futuro do presente vai ter o orar com acento, ó, ou ure. Ué, professor, mas ure apareceu nos dois. Ok. E então aí o que você vai fazer? Você pega no contexto. Você vai observar se a ação está no passado ou se a ação está no futuro. Né? A partir daí você vai marcar o tempo do cara. Futuro do pretérito. Ó, desinência móvel temporal iria. Então, vou começar, coloquei os exemplos para a gente começar a aplicar. Então tá assim, sempre penso em você, né? Aí tá aqui, pô, sempre penso. Olha aquele lancezinho que a gente falou ainda agora. Ó a desinência, ó. Malomorfia, tá vendo? Eu já sei que esse cara tá no presente no indicativo, ó. Eu sempre penso em você, tá vendo? Só que não tem desinência moral temporal, porque é o presente no indicativo. Então eu vou colocar aqui, ó. Presente do indicativo. Aí depois tá assim, a moça enfeitou o cabelo durante o treino. Tá vendo? Aí tá aqui, ó. Enfeitou. Tá vendo? Ela já enfeitou, já aconteceu. Mas aí você vai observar o seguinte, ó. Eu enfeitei, tu enfeitaste, ela enfeitou. Tá vendo? O cara tá no pretérito perfeito, ó. Não tem desinência moral temporal. Por isso você tem que saber conjugar, né, esses dois tempos primitivos. Então vou colocar aqui, ó. Pretérito perfeito. Aí tá aqui, ó. O meu amigo Bragança orientara os alunos em dezembro. Aí eu tenho o seguinte, ó, orientara. Olha a desinência moral-temporal, tá? Sem acento. Tá vendo? Se eu orar sem acento, esse cara vai indicar que o meu verbo está no pretérito mais que perfeito. Só pode ser do indicativo, né? Eu e os alunos faremos churrasco após a prova do EGS, né? Aí aquela combinação, né, com a rapaziada, pô, o professor foi aprovado e tal. Ó, após a prova, tá vendo? Você já observa ali no contexto que é algo que vai acontecer lá para frente, né? Mas aí para você ser mais assertivo, ó, eu e os alunos faremos. Pela desinência monotemporal ureia, eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos. Então aqui, ó, eu tenho o tal do futuro, do presente. Olho de baixo. O Flamengo abriria 5 pontos de vantagem se vencesse o Fluminense. Tá vendo? Então, ó, abriria. Aí, como eu tenho esse iria, aqui, esse iria vai indicar que o meu verbo está no futuro do pretérito, né? E aí, o futuro do pretérito, geralmente, ele vem contextualizado, lógico, com uma outra ação no passado. Geralmente, como ali, ó, o Flamengo abriria, é algo que de fato não aconteceu, né? Mas ele sempre faz uma combinação com uma hipótese. Por isso que é bem natural você pegar esse tipo de coisa na prova. Abriria 5 pontos de vantagem se vencesse o Fluminense, tá vendo? Ó? Aquele lance que eu falei lá no início. Ó, vencesse, tá vendo? Veja que aquilo ali é uma hipótese ali. Ele abriria se vencesse. Então eu tenho aqui um subjuntivo. Como eu tenho o SSE, ó, eu tenho o seguinte, ó. O cara está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Mas eu vou falar desse cara ainda, calma. Né? O que me interessa aqui é o futuro do pretérito. Olha 6. Na 6, eu já coloquei o mais que perfeito com uma outra situação. Ó. Eu já saíra quando a Vanessa me ligou. Tá vendo? Duas ações no passado. Só que ela me ligou. Só que antes dela me ligar, quando ela me ligou,
eu já tinha saído, tá vendo? É uma outra ação no passado, ó. E aí, você tem o seguinte, ó. Olha o Urá sem acento. E aqui, ó, eu liguei, tu ligaste, ela ligou, ó. Não tem desinência temporal, né? Porque é o pretérito perfeito, ó. E aqui o Urá sem acento, ó, que indica o pretérito mais que perfeito. Beleza? Ah, aí você pode falar assim também. Ah, professor, mas a gente não usa o mais que perfeito. Então, a gente até usa. Só que no dia a dia, provavelmente, você faria assim, ó. Você substituiria assim. É uma situação que a gente vai ter lá na frente. Eu já tinha saído. Ó, eu já tinha saído quando a Vanessa me ligou. Tá vendo? Porque esse tinha saído é uma forma composta, que equivale ao pretérito mais que perfeito. A gente vai estudar isso, é chamado de tempo composto, lá em vozes verbais. Beleza? Então, acalma o coração. Aí tá aqui. Gustavo sempre jogava futebol na praia, ele sempre fazia. E aí, ó, olha a desinência temporal vá. Tá vendo? Pelo vá, eu sei que o meu verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Ó. Usei o vá porque jogar é de primeira conjugação. A Lana nunca saía de madrugada. Ó. Sair, terceira conjugação, ó. Eu saía, tu saías, ela saía. Olha a desinência temporal ia. Ela nunca fazia isso. Ó. Tá vendo? Era habitual, ela nunca fazia. E então, pela desinência temporal ia, eu tenho o pretérito imperfeito do indicativo. Jennifer comia hambúrguer todos os dias, tá vendo? Ela fazia sempre isso. Verbo comer, de segunda conjugação, tá aqui, ó. Desinência temporal ia. Então tá aqui, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Beleza? Aí eu coloquei uma observaçãozinha, que é a seguinte. Você viu lá que o imperfeito tem o vai e o ia. Só que tem 4 verbos que não vão seguir aquela observação, né? Aquele padrão. Então eu coloquei assim, ó, cuidado. Não segue o padrão do pretérito imperfeito. Aí coloquei o verbo ser, tá vendo, ó? Ser. No pretérito imperfeito, vai ser isso aqui, ó. Eu era, tu eras, ele era. Então tá aqui, ó. Na frase vai ficar assim, ó. Eu era feliz na infância. Olha o verbo pôr. O verbo pôr vai ficar assim, ó. Punha. Tá vendo? Caraca, professor, feio. Uhum. Então, ó, Miguel punha sempre o livro no armário. Ó. Tá vendo? Pretérito imperfeito. Ó. Verbo ter vai ficar assim, ó. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Então, a Argentina tinha medo do Brasil. Ela não tem mais. Antigamente ela tinha. Vir vai ficar assim, ó. Vinha. Na frase vai ficar assim, ó. Alex, ó, nunca vinha de moto para o curso. Tá vendo? E aí, beleza. Então vai ficar, ó, era, punha, tinha, vinha. Tá vendo? Guardem, porque os caras podem entrar nessa exceção. Eu já vi várias questões assim. O cara colocar o punha, era, e aí cuidado para você não confundir. Isso aqui é para você guardar no coração, beleza? Agora, eu tenho o seguinte, eu tenho o tal do subjuntivo. Como eu já tinha falado mais para trás, o subjuntivo é o cara que indica uma hipótese, uma dúvida ou uma possibilidade. Só que o subjuntivo só tem 3 possibilidades aqui. Ó. Então, eu tenho o futuro subjuntivo, que vai apresentar a desinência monotemporal R. Geralmente vem acompanhado do quando, do ser. Imperfeito do subjuntivo, SSE. Geralmente você tem ali, ó, se, para que, embora, desde que, e por aí vai. Presente do subjuntivo, cuidado.
o cara vai apresentar duas desinências monotemporais, e o A. Então vai ser o seguinte, você vai usar a desinência monotemporal e quando o verbo for de primeira conjugação. O que, que você faz para você não errar? Coloca o que na frente. Por exemplo, se você pegar ali o verbo estudar. Se você quiser ir ao presente subjuntivo, você faz assim, coloca o que na frente, ó. Estudar, que eu estude. Tá vendo? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Pega ali o verbo, sei lá, beber, que é de segunda conjugação. Beber, que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Terceira conjugação, sair, que eu saia, que tu saias, que ele saia, e por aí vai, né? E aí, claro, você pode ter aqui, ó, ter aqui, talvez, caso, para que, te acompanhando, né? Então tem assim, ó, talvez eu faça churrasco no próximo sábado, ó, talvez, tá vendo? É uma possibilidade, ó. E aí o verbo fazer, ó, que eu faça, tá vendo? Como o cara é de segunda conjugação, ó a minha desinência monotemporal aqui, ó. E se acontecer de você se enrolar quando estiver fazendo exercício, né? Às vezes os caras montam umas questões e aí eles colocam assim, sei lá, eles colocam, sei lá, eu faço, sei lá, talvez você faça o churrasco, né? Como eu coloquei ali. Aí ele fala assim, o cara está no presente do indicativo ou presente subjuntivo. É só você comparar, ó, eu faço, tu fazes, ele faz. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Tá vendo? Olha a diferença. E aí você chega lá fácil, fácil. Tá vendo? Então vou marcar aqui, ó. Presente do subjuntivo. Olha o exemplo de baixo. Quero que você beije a bandeira do Flamengo. Quero, não tem mistério, né? Presente do indicativo, né? Já vimos isso. Ó, quero que você beije a bandeira do Flamengo. Ó, beijar, que eu beije, que tu beijes, que ele beije. Olha o que me auxiliando, olha a desinência monotemporal e. Tá vendo? Então tá aqui, ó, presente do subjuntivo. Aí tá assim, farás uma boa prova caso sigas o meu conselho. Então, ó, tu farás, ó, futuro do presente, olha o urá com acento, ó, futuro do presente, tá vendo? Caso, ó, caso tu sigas meu conselho. Ó, seguinte, terceira conjugação. Que eu siga, que tu sigas, que ele siga. Então, ó, olha a minha desinência monotemporal A. Tá aqui, ó. Então, esse carinha, ó, tá aqui, ó. Presente do subjuntivo. Tá vendo? Tá pronto. É isso. É isso o tempo todo. Aqui, eu tenho mais para baixo o seguinte, ó. Quando você descobrir a verdade, conte-nos. Ó, quando você descobrir a verdade, ó. Olha a desinência temporal R. Quando eu descobrir, quando tu descobrires, quando ele você descobrir. Então aqui, ó, futuro do subjuntivo. Se a Joana viesse a pé, chegaria aqui mais rápido. Se ela viesse, ó, olha a hipótese. Olha a desinência temporal SSE. Tá vendo? Então, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá vendo? Se a Joana viesse a pé, chegaria aqui mais rápido. Auria, lembra? Futuro do pretérito.
aqui, futuro do pretérito. Tudo bem, rapaziada, até aqui? Tranquilo? Então é isso. Então, foi. Então tá aqui a primeira parte de verbos. Tudo bem, meu povo? Tranquilo? Então, perfeito. É claro, estudou, anotou, façam exercício sobre isso, sobre a estrutura dos verbos, para você pacificar essa teoria na tua mente. Beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Espero ter ajudado a todos. Ah, não se esqueçam, curtam, compartilhem, divulguem para os colegas, certo? E marquem o sininho. Beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, gente aí. Tchau, tchau. Até. Fui!